Olá, olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu venho através do seu programa, o programa Hora da Graça, falar de fé, falar de vida, sempre trazendo a boa palavra do coração de Deus para abençoar o seu dia. Hoje, especificamente, é quarta-feira e quarta-feira é o dia que nós pleiteamos durante todo o dia pela família, o dia todo clamando em favor da Sagrada Família. E hoje, 9, 14 e 19h30, em 3 horários, eu estarei na igreja junto também com os obreiros, com minha família, pleiteando a sua causa. Eu quero lutar junto com você. Eu quero lutar por você, mas eu quero lutar ao seu lado. Eu quero, junto com você, lutar pela Sagrada Família. Nós estamos localizados na Rua Silveira Martins, número 44. 44 é o número do nosso endereço. Se você não sabe, não tem acesso, pastor, não sei onde fica, eu me perco com o endereço, você pode pedir ao pastor pelo WhatsApp. A localização o pastor envia para você através do GPS, através até informando como você faz, que rua você vira para chegar aqui na Igreja da Graça. 41 é o DDD 996822381. 41 DDD 996822381. Fale com a gente através deste mesmo contato. Você pode deixar um pedido de oração. Você pode enviar um testemunho de fé. Através deste contato, você pode também falar com o pastor para a gente fazer um atendimento. Alguém que está no hospital, alguém que está acamado, alguém que está doente em casa, ou você quer uma visita na sua casa, abençoar o seu lar, um atendimento, um aconselhamento com o pastor. Nós marcamos, normalmente o pastor sempre faz esses atendimentos nos dias que nós não temos culto o dia todo, que nem, por exemplo, na terça, na quinta e no sábado. Agora, segunda, quarta e sexta-feira, o pastor marca os atendimentos para os dias posteriores. A não ser que seja uma emergência, o pastor então abre uma exceção. Mas, durante a quarta-feira toda, estarei no altar da igreja, 9 da manhã, 2 da tarde e 7h30 da noite, pleiteando sua causa no nome de Jesus, tá bom? Deixa eu falar para você, nós já começamos às 6 da manhã com o programa Parada na Graça, com o nosso líder estadual, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, o amigo do Paraná. Deus abençoe pastor Fernando, Parada na Graça, que é transmitido em toda a Rede Massa, todo o SBT, no todo o estado do Paraná, assim bem como também na RIT Curitiba e a RIT Pato Branco. Aqui também você sempre tem a programação ao vivo, diretamente aqui, partindo aqui do canal 15.1 e do canal 9. Logo após o Paraná na Graça, você tem aqui também o programa A Hora da Graça, sempre às 7 horas da manhã. Lembrando que sempre estamos no canal 15.1, que é o canal digital, e o canal 9, que é o canal analógico. Lembrando também que muito em breve nós não teremos mais o canal 9, não nós, mas os canais analógicos, eles vão ser retirados, não vão ter mais utilização. Então, por isso eu peço sempre, quem assiste no canal 9 já dá um jeitinho de sintonizar. Se você não tem a antena, pastor, mas é por causa que a minha antena não funciona, você pode ir lá comprar aqueles receptores, né, de que recebe o canal HD, e aí vai ficar bem fácil, fica até uma imagem mais bonita, pastor, aparece mais chique para você na sua tela, tá bom? Canal 15.1 digital, canal 9 canal analógico. E também nós temos a programação do meio-dia. Meio-dia nós chegamos também aqui, também na TV, sempre para você trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, ao meio-dia, à tarde da bênção, com a bênção do almoço, a bênção da provisão, e também às 18 horas, a Hora da Graça, mais uma vez para você aqui, sempre levando para você a palavra de Deus. E também nós temos as redes sociais, que da mesma maneira que você acompanha a gente pela TV, simultaneamente você pode acompanhar pelo IIGD Facebook e pelo PR Jefferson Mendes, que é o canal do YouTube. Nessas duas plataformas você consegue acompanhar a gente, você consegue aqui ver a mesma programação de quem também está em casa. Eu sei de pessoas, por exemplo, que começam assistindo pela TV e quando saem para as suas atividades, elas saem escutando ainda pelas redes sociais, elas vão ouvindo a programação. E que Deus abençoe todos vocês que têm se empenhado
empenhado para estar aqui, porque eu tenho certeza que de alguma maneira ou de outra a palavra tem se achegado até você, a palavra tem tido acesso ao seu coração. E isso é muito, muito importante para você que crê na palavra, você que quer crescer na graça, sempre está acompanhando com a gente aqui essa programação que traz um grande crescimento espiritual para todos. E eu espero que você cresça abundantemente na graça de Deus. Nós sempre temos também no canal do YouTube aquele momento especial que nós temos o Palavra que Traz Fé, 6 horas da manhã, 7 da manhã, hora da graça, meio-dia, tarde da bênção, 18 horas, hora da graça, às 18h30 você recebe aquela mensagem especial, que é aquela palavra que nós estamos todos os dias na leitura da Bíblia em um ano. Acompanhe-nos, estamos já terminando em reta final do livro de Salmos e nós vamos prosseguindo, queremos chegar dia 31 de dezembro com todas as pessoas que acompanharam esse propósito, tendo terminado desde o Gênesis até o Apocalipse a leitura da Bíblia neste ano. E também às 20 horas, a mensagem que nós temos todos os dias aqui no programa é recortada, os editores recortam e o pastor coloca para você sempre disponível, momento especial, examinando as escrituras, são palavras de Jesus, o salmo do dia, são mensagens que nós trazemos e o Espírito Santo trata e ensina as pessoas, tá bom? Ou seja, programações não te faltam para você estar ligadinho com a gente, sempre esteja ligado com a gente aqui na RIT Pato Branco, na RIT, a rede internacional de televisão. Outra coisa que eu lhe peço, se inscreva no canal. Outra coisa que eu lhe peço, siga a nossa página no Facebook. Nós contamos com a sua ajuda, porque a mesma medida que você se inscreve, a mesma medida que você marca as notificações, que você comenta, é a mesma medida que nós vamos ter dessas redes sociais enviando para outras pessoas estas mensagens. Então ajude-nos a divulgar as redes sociais para que nós possamos alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Bom, vamos fazer o seguinte, o pastor sempre fala com vocês aqui, nós temos o PQTF, o Palavra que Traz Fé, mais cedo. Hoje nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você se prepare para assistir a novela da vida real. Daqui a pouquinho nós vamos, lá no final do programa, o pastor vai apresentar para você o Palavra que Traz Fé. Nós vamos entrar direto na palavra hoje. Antes da palavra, eu quero que você que ainda não enviou sua doação esse mês, pastor, eu já recebi, eu quero enviar minha doação, quero enviar minha oferta, quero enviar o meu dízimo. Como que eu faço? É só você então pegar dessas contas que estão na tela para você agora e enviar para a gente, segundo a conta que você entende ser pertinente, a qual que você tem, né, a mesma agência, ou então você pode utilizar a chave Pix, que de qualquer banco você pode fazer transferência sem custo algum. Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil e o QR Code, que é o mesmo Pix, doações@iigd.com.br, doacoins@iigd.com.br. E o QR Code, ele é um módulo mais simplificado, você utiliza através dentro da área Pix, você vai em QR Code, abre a sua câmera, aponta em direção do QR Code e automaticamente vai ser gerado para você a conta da igreja e aí você faz a sua doação de acordo com aquilo que Deus tocou seu coração. Logo após fazer sua doação, envie para nós o comprovante no WhatsApp 41996822381, 41DDD 996822381. Lembrando que através deste contato, quando você envia sua mensagem, dizendo, ó, pastor, isso aqui é o comprovante da minha oferta para abençoar o programa esse mês. Logo após você fazer essa oferta, envie seu endereço para que nós possamos enviar para você o livro das bênçãos do inverno do missionário R.R. Soares. Este livro é um livro devocional, um livro de crescimento espiritual. Quem quer crescer, quem quer aprimorar seus conhecimentos em Deus, quer estar santificado todos os dias, é um livro que vai ter sempre um versículo, um entendimento, um esboço da palavra para o seu dia e também uma oração. Então, fique atento, pois com certeza este livro vai agregar muito à sua fé, tá bom? Faça assim, seja uma bênção na mão do Senhor Jesus, tá bom? Vamos fazer o seguinte agora, eu quero chamar a sua atenção para nós podermos acompanhar um momento especial, que é o momento da novela da vida real, que é um testemunho. O que é a novela da vida real, pastor? É um testemunho, alguém contando o que Deus operou por ela através
dos cultos, das programações, das missões que o missionário R.R. Soares tem feito em todo o Brasil e no mundo. Veja este testemunho e eu volto com vocês mais uma vez, seguindo aqui a linha que estamos nessa semana no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar examinando as Escrituras. Antes mesmo de falar disso, antes que eu me esqueça, para não me esquecer, nós vamos ter domingo próximo, nós temos a Santa Ceia. Domingo próximo agora nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor às 9 da manhã e às 18 horas. A Santa Ceia é o momento de maior comunhão que um cristão tem com o Senhor Jesus, porque é um fato que Jesus deixou claro para nós, estabelecido, que nós deveríamos fazer desta maneira até que Ele viesse nos buscar, anunciando a sua morte, a sua vinda, sua ressurreição. Então, o que eu chamo você é para que próximo domingo agora, 9, 18 horas, você esteja comigo. Você estava desviado, você estava longe de Deus, você quer voltar à presença de Deus, esse domingo é domingo de reconciliação, é domingo de você acertar sua vida com Deus. Venha participar, com certeza algo da parte de Deus há de acontecer para você e em você e uma transformação em nome de Jesus, tá bom? Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco. Esse é o endereço da bênção, esse é o endereço da Igreja da Graça aqui da cidade de Pato Branco. Agora sim, vamos lá então, vamos acompanhar um momento especial, o momento da novela da vida real. Vamos lá, eu já volto em nome de Jesus. 2021, no mês de agosto, fiquei por uns 4, 5 dias indo no posto, voltando do posto e com febre, passando mal. E eles fizeram o teste, constatou que tinha o Covid. Quando foi um dia, eu passei muito mal, né? A minha filha mais nova até estava dormindo na minha casa, não conseguia levantar, não conseguia sentar. E eu com uma tremedeira e com muita febre. E aí ela pegou e você vai pro posto agora. Aí ele me levou pro posto. Cleusa chega ao posto de saúde tão debilitada que é encaminhada para o hospital. Tem que internar. E aí eu fui levada pro hospital de São José do Rio Preto. Não deixaram a gente ir com ela por conta que ela estava com a Covid. Tinha que entubar, porque não tinha mais jeito. Meu pulmão já estava totalmente tomado. Ficou muito ruim, né? Teve que ser entubada. E aí, na hora do procedimento da intubação, o pulmão dela foi perfurado. Depois os médicos ligou para dar a notícia pra gente. A gente ficou assim um pouco triste, mas na mesma hora veio aquela força de Deus. Neste momento de luta, a família e os amigos se unem em oração pela recuperação de Cleusa. E a gente começou a orar todos os dias. E os pastores, tudo que ficou sabendo, oravam por mim. E as pessoas também que não conheciam, a gente entrou numa campanha de oração para minha mãe. E foi muito lindo, porque a gente tinha certeza que Deus ia fazer o verdadeiro milagre. Quando a gente é entubada, eles não deixam a gente completamente sem sentido. A mente da gente fica ligada. Eu via a minha irmã, que faz a reunião da terça-feira, tipo, na porta do hospital, orando. Eu ouvia os louvores. Tinha certeza que Deus ia fazer um milagre na vida da minha mãe. A gente sempre assiste o missionário na televisão. Então, o ensinamento da igreja fez que a nossa fé ficasse mais fortalecida em Jesus. Logo, a família de Cleusa começa a ver o agir de Deus. Os médicos ligavam para dar notícia. Cada dia ela ia melhorando. Uns 10 dias de entubada, eles me desentubaram, né? Deus me tirou da intubação. Deram 4 meses para a recuperação dela. 23 de agosto, eu saí do hospital, minha família me carregando. Eu nem mexia na cama. Cheguei em casa, tipo, de cadeira de roda. A televisão ficava de frente à minha cama no quarto. E eu ligava todo dia. E o missionário abençoava a água, o pastor Jaime, o pastor Rogério, a pastora Yara. Deus foi tão maravilhoso que Deus foi agindo até na recuperação dela. Recuperando e buscando a Deus e assistindo o missionário pela televisão e tomando a água consagrada. Em torno de 1 mês, ela já estava andando, ela já estava tomando banho,
sozinha, querer ir para a igreja, né? Jesus é tudo na minha vida. É o primeiro lugar na minha vida é de Jesus. Hoje a minha mãe está perfeitamente como ela era. Ela glorifica a Deus a cada dia por estar viva, por estar andando, por estar toda curada, né? Obrigado, Jesus, porque foi o Senhor que me salvou. As verdadeiras testemunhas de Jesus, elas não param, elas continuam sempre a obra de Deus. As testemunhas são aqueles que deram ouvidos às palavras de Jesus e agora são cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Dando sequência a uma mensagem que já há alguns dias tenho trazido aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, aprendemos por estes dias que quando Jesus partiu, ele veio primeiramente, antes de subir ao céu, 40 dias ensinando coisas do reino do Senhor, o reino de Deus, ensinando, curando, libertando, e também ele deixou claro que eles deveriam ficar unidos em Jerusalém, não se afastar da igreja, não se afastar e ficarem unidos. Pedro, então, precisa fazer uma reunião e reúne ali as pessoas que seguiam Jesus, eram cerca de 120 pessoas. E aí, então, acontece que Matias, eles oraram a Deus e escolheram Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que havia se enforcado e havia morrido. Então, agora continuamos aqui no capítulo 2, que é o momento do Pentecostes, que é o momento de que eles são cheios do Espírito Santo. Capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lugar de unidade, lugar de união. E de repente, veio do céu um som. Eu vou ler muito claro, como, tá? Como, não era, mas como de um vento veemente e impetuoso. Era como se fosse. E ele diz: e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veio esse som, veio do céu, e foram vistas por eles. Eles conseguiam ver línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos lá. Vamos partir de um princípio, eu quero que você dê atenção, é um assunto que as pessoas criticam, as pessoas muitas vezes falam daquilo que não compreendem, e eu quero deixar para você esse mesmo ensinamento que aprendi com nossa liderança, o missionário R.R. Soares. Ele tem até um livro falando disso, tem também muitas mensagens falando disso, que o Espírito Santo, quando encheu o coração destes discípulos, quando eles foram cheios, lembre que está descrito, como um som, eles tinham como se fossem essas visões. Isso não aconteceu fisicamente. Para você entender, imagine que algumas pessoas dizem que para que elas sejam cheias do Espírito Santo, ela tem que ver um vento bater nela, ela tem que ver um sopro bater nela, ela tem que ver uma bola de fogo na frente dela, senão ela não é batizada no Espírito Santo, que nós chamamos, nesse linguajar, batizada, ou seja, ela concebe o Espírito Santo em sua vida. Então, compreendendo o que está acontecendo aqui, eles dizem, a Bíblia diz, como, quer dizer que não era fogo, não era o vento batendo que levantaram eles. Isso aqui era algo espiritual. Eles sentiram como se fosse isso. E a Bíblia fala que logo após eles serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar outras línguas. Nesse momento específico, o falar em outras línguas eram outros idiomas. Eu vou lhe explicar uma coisa, porque quando eles começaram a falar com outras línguas, a Bíblia fala
que estes homens estavam em volta ali vendo tudo o que estava acontecendo, e quando eles ouviam o que estava acontecendo, eles falavam pasmados: como podem estes homens falarem as nossas línguas das quais nós temos? Porque ali tinham várias pessoas que falavam de várias línguas, que tinham várias formas, dialetos de fala, e eles, enquanto cheios do Espírito Santo, falavam de coisas que eles também entendiam na sua linguagem. Aí lá no versículo de número 7, fala assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, eles começaram a falar um para o outro: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Aí vem partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Judeus, você sabe quem é. Os prosélitos são os judeus convertidos a Cristo, os judeus que já estavam convertidos ao Evangelho de Jesus. E cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Bom, então entenda, sempre vai ter a pessoa que vai duvidar, sempre vai ter a pessoa que vai zombar, sempre vai ter a pessoa que vai querer, fazer chacota, vai querer fazer zombaria, porque vai achar que essas pessoas estão loucas pela forma que elas falam. Eu já vou falar do dom de línguas, aliás, se eu conseguir chegar aqui no capítulo, mas o dom de línguas é uma linguagem da qual ninguém compreende dos seres humanos. É uma linguagem de um contato que você tem com Deus. Aí daqui a pouco nós falamos mais disso. Mas aqui eles começaram a dizer: esses homens estão loucos. Esses homens passaram a manhã toda bebendo. Eles estão embriagados, eles estão alucinados pela bebida. Por causa que toda essa gama de pessoas, toda essa classe, todas essas pessoas que tinham falas diferentes, idiomas diferentes, conseguem entender os galileus falando exatamente sobre as grandezas das coisas de Deus, falando do céu, falando de coisas que não está descrito na Bíblia, mas falar das grandezas de Deus é de milagres, falar das coisas do céu, falar da salvação, coisas que eles falavam e eles nos seus idiomas compreendiam, eles entendiam o que era dito. Mas alguns, por não darem crédito, por não crerem que aquilo era uma ação do Espírito Santo, começam a dizer: estão bêbados. E eu vou dizer para você que, infelizmente, essa palavra eu digo que as pessoas, é triste falar, mas quando a pessoa não crê, ela não acredita, quando ela não dá crédito àquilo que está escrito na palavra, ela prefere zombar do que dar crédito e crer e também ser cheia do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 14, aqui o Pedro começa um discurso. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, ou seja, visível, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça, e assim por diante. Eu não vou falar porque aqui ele começa um discurso, ele fala de Davi, ele fala de Moisés, ele dá ali uma direção que essa palavra, essa direção dada pelo Pedro faz que as pessoas abram o coração. Porque não há como negar a eficácia da direção dada por Jesus. Ele disse: olha, fiquem aqui unidos, pois eu vou partir e vou enviar a vós o meu Espírito Santo. E nesse dia, lembrando que foram 120 pessoas, ou
quase 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo, se para 120 pessoas tinha uma gama de pessoas maior ainda para poder zombar, então sempre pense que normalmente nós não vamos ser muitos, nós nunca vamos estar naquela posição de grandeza de querer bater de frente com ninguém, nós só temos que falar e pregar. E a pregação do Evangelho, as falas de Pedro agora, não é uma fala de um homem simples. Porque o que é a fala de um homem simples? Que fala, muitas vezes, sem ter um discernimento profundo do que fala, como posso dizer para você que a gente estuda, a gente se esforça, mas quem fala o coração das pessoas é o próprio Deus. Quem dá atenção ao coração da pessoa, enquanto o pastor prega, quem fala com você é o próprio Espírito Santo. Então, nessa primeira pregação, logo após ele ser cheio do Espírito Santo, agora ele recebe uma autoridade. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela recebe a autoridade do céu para então impor a palavra, e essa palavra então ter a boca da pessoa que prega ser usada para que então a pessoa que ouvir, ela possa ser impactada pelo Espírito Santo. E eu vou pular um pouquinho aqui, porque senão a gente vai ler muita coisa, e vou lá no versículo 37. Que é onde começa então, as pessoas começam, como diz, começa a pipocar. As pessoas começam a falar, viu Pedro, como é que eu faço? Como é que eu faço esse negócio aí? Pedro, me diz aí como é que é. Porque eles começam a entender que aquilo que está acontecendo com essas 120 pessoas é algo do Espírito de Deus, é algo do céu. E aí então, elas também querem isso. Versículo de número 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: que nós faremos então, os varões irmãos? Então quer dizer, eles ouvindo essa pregação, depois de Pedro dar um grande discurso, explicar sobre Davi, explicar sobre o profeta Joel que tinha profetizado, dizendo que esse dia aconteceria, que eles seriam cheios do Espírito Santo, que eles falariam novas línguas, que eles receberiam essa capacidade de Deus. Então, eles contra as promessas, contra as profecias, contra as palavras já ministradas desde sempre, desde Abraão, Moisés, desde sempre se falavam da vinda de Jesus e que ele viria para salvar o seu povo. Então, eles dão crédito, porque contra os fatos não há argumento, porque tudo foi detalhado exatamente como Deus prometeu, foi se cumprindo e se cumpre até hoje a sua palavra. Aí então eles perguntam, então tá bom, Pedro, o que nós temos que fazer então? Já que nós somos pessoas que estávamos contra, veja que é muito importante você guardar o que eu vou te falar agora. A pessoa que falava mal vai ser a pessoa que mais vai querer Jesus. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar ou falado, porque esses pastores são ladrão, porque essas igrejas não prestam, porque esses crentes não sei o quê, porque não sei o quê. Veja que quem está perguntando, Pedro, o que nós fazemos? É as mesmas pessoas que estavam dizendo que eles estavam bêbados. Quer dizer, a pessoa vai mudar o parecer dela à medida que a pregação entra no coração. Enquanto você escuta a pregação, a palavra vai fazendo o seu coração ser quebrantado, você vai entendendo que você está errado, e aí então você quer andar como também está andando os discípulos de Jesus, como o próprio Jesus. Aí o Pedro responde, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus. Eu deixo até um ponto aqui, um parênteses aqui para nós, porque há pessoas que dizem que tem que se batizar as pessoas em nome de Jesus. Deixa eu explicar para você uma coisa. O próprio Jesus Cristo, com a boca dele, disse que nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo legítimo vindo da boca de Jesus. O que o Pedro está dizendo é, o batismo no nome de Jesus significa o batismo na ordem dada por Jesus. Não misturemos as coisas para que a gente não fique muitas vezes levando em consideração algo que muitas vezes é só você compreender. Quem falou como era o batismo? Não era Jesus? Que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ponto. Então fique com a palavra de Deus. Jesus disse que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que Jesus falou. O Pedro está dizendo as mesmas coisas, porém ele diz batizados no nome de Jesus, significando na ordem que Jesus deu. Amém? Continuando. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom
do Espírito Santo. Então, uma premissa, uma base para você ter no seu coração. A pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele virá sobre uma pessoa que ela é convertida. Uma pessoa que ela foi batizada, arrependida dos seus pecados, agora como nova criatura, entendendo que não é uma via de regra, mas pensando que a mudança de muitas pessoas parte depois do batismo, parte da conversão, do arrependimento, porque batismo significa arrependimento. O batismo significa esquecer o passado, deixar o passado de lado, é mergulho. Batismo é mergulhar a pessoa na água, não é colocar um pouquinho de água na cabeça, não. Mergulho, e quando a pessoa reconhece, eu sempre digo, crianças não são batizadas porque crianças não têm entendimento do seu pecado. Me lembro quando era criança que minha mãe falava, até 7 anos você é anjo, depois dos 7 vira demônio. Como é que é esse negócio aí? Minha mãe me falava isso quando era criança. Há até umas pessoas que ainda ensinam assim. Até 7 anos a criança é anjo. Depois vira demônio, depois dos 7 anos. Daí como é que é esse negócio aí? Ah não, pastor, isso aí quer dizer na inocência da criança. Não é isso não. Todo ser humano é concebido no pecado. Por isso, o ser humano precisa ter entendimento, reconhecer o seu pecado e aí sim ser batizado, então cheio do Espírito Santo. Espero que você tenha entendido. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito de vós, quer dizer, ele não traz para si primeiro ele fala, olha, essa promessa é para vocês, a vossos filhos, Pensa comigo, irmãos, que quer ganhar alguém, fale bem dos filhos de alguém. Fale bem, agora quer matar alguém, mate os filhos de alguém na boca, ou com palavras, ou com pensamentos. E ele diz a vossos filhos, a todos os que estão de longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, a promessa para quem está ouvindo agora, você está me ouvindo agora, essa palavra é para você. Você pode falar amém? Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Eu creio, amém, Jesus, essa palavra é para mim, para os meus filhos, para tanto quem está perto de mim quanto quem está longe de mim. Essa palavra, ela alcança a todos, independente da etnia, independente da raça, da cor, se ele é moreninho, se é branquinho, se é ruivinho, se é loirinho, independente da cor, independente de onde ela nasceu. Pastor é asiático, pastor é africano, pastor é americano, pastor independente de onde seja. De onde esta pessoa nasceu, europeu, de onde for, independente, pastor, mas essa pessoa de direita, essa pessoa de esquerda, essa palavra é para todo mundo, porque nós somos do céu, essa palavra é para todos. Então, todo que arrepender-se, for batizado, será salvo, diz o Senhor. Versículo de número 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração má. De sorte, ou seja, depois dessa pregação do Pedro, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia! Eu fico pensando que esse caso direto aqui, vamos pensar aqui, que essa pregação está acontecendo logo após eles terem sido batizados pelo Espírito Santo. O dia de Pentecostes narra o dia que o Senhor Jesus deixou claro para eles que ficassem unidos na mesma casa de oração, não se afastassem da igreja, não se afastassem de Jerusalém. E ali então, quando eles ouviram a palavra do Senhor, eles foram orar. Chamaram Matias para agregar ali então a cúpula dos 12 discípulos, 12 apóstolos, e aí então, quando eles são cheios do Espírito Santo, fora da casa, tinham 120 pessoas buscando ser cheias do Espírito Santo, e 3.000 pessoas, se 3.000 se converteram, porque não foram todas, imagine que haviam milhares de pessoas que estavam do lado de fora para criticar, para apontar, para reclamar. Quer dizer, então, é descabível o número de pessoas que apontam. Talvez você seja essa pessoa que aponta, que condena, que discrimina, que não aceita. Mas pense que 120 pessoas imbuídas de uma fé verdadeira, cheias da graça de Deus, recebem o Espírito Santo. Em uma pregação de um homem, que eu posso dizer para você, chucro, um homem simples. O Pedro era um pescador. Eu não quero que você me interprete mal nas minhas palavras, também não quero ser errôneo no que vou falar,
mas um homem, como daqui a pouco vamos aprender, indouto, sem estudo, sem teologia, sem faculdade. Ele não passou pelo crivo das faculdades, ele não passou pelas grandes renomadas escolas de Roma, ele não passou pelas escolas da Grécia, ele não passou pelas escolas dos fariseus, ele não passou por essas escolas. Ele passou pelo crivo de bater de frente com Jesus e ver o miserável do homem que ele era. E a partir dali, ele passou a pregar a Cristo ressurreto, a pregar o Cristo vivo. E ali você vê que essa pregação foi tão profunda, mas foi tão profunda porque não foi uma persuasão de alguém sábio, foi a persuasão do Espírito Santo movendo o coração de quem ataca, de quem é contra, de quem abomina o Evangelho, de quem é contra as coisas de Cristo, de contra aquele que é contra o cristão. E agora eles recebem uma direção tão profunda, tão verdadeira e tão sincera da parte do Senhor, que eles então, em 3.000 pessoas vão ser batizadas. Eu acho que o Pedro até ficou com dor no braço de tanto batizar a gente nas águas. Entrava, mergulhava seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqui a pouco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim 3.000 pessoas foram batizadas. Aleluia! Essa é a igreja de Jesus. Começou do jeito que era e tem que ser assim até hoje. Cheios do Espírito Santo. Porque a pregação do Pedro só tem essa potência agora para alcançar os corações, porque ele tem o Espírito Santo. Enquanto você não é cheio do Espírito Santo, você não tem discernimento, você não consegue falar de maneira que os corações se quebrantem. Bom, deixa eu passar para a segunda parte, senão o pastor não consegue terminar. Lá no versículo de número 41, novamente eu vou ler: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Deixa eu até usar um texto aqui, a partir do 42 até o 47, há algumas pessoas que dizem que a igreja de Cristo, ela é um tanto quanto socialista, tá? Eu até quero dizer para você uma coisa: não tente misturar as coisas, tá? Não tente querer usar as coisas de Deus para poder usar da politicagem, porque diz o 42, e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então algumas pessoas usam estes versículos para dizer que eles vendiam tudo e deixavam tudo em comum junto, quer dizer, ninguém tinha nada, mas tudo que tinha era para todo mundo, com a intenção de dizer que, em via de regra, essa é a melhor forma de viver. Você sabe por que eles viviam assim? Porque nessa época que eles se converteram ao Senhor, os judeus, as pessoas não faziam negócio, eles não conseguiam comprar, não conseguiam vender, porque estas pessoas, elas eram contra. Então criava-se um ambiente hostil, então eles tinham que se reunir. Porque por exemplo, até hoje é assim, os mais velhos, acho que até o meu amigo Silvio, que já tem 50 anos já de cristão, deve ter ouvido falar muito disso. Por exemplo, você deve ter ouvido falar de pessoas que depois que se converteram, o pai disse: você não é meu filho mais. Quantas pessoas você já viu falar de um irmão que depois que se converteu, a irmã não fala com você mais porque você é cristão, porque você crê no Evangelho? Desprezou você, não te chama você nem para poder almoçar na casa dela mais, por causa que ela diz que agora você é crente. Você deixou nossa religião, você deixou a religião do pai e da mãe, então por isso você não presta. Olha que coisa mais podre. Eu não tenho outra palavra. Eu vou dizer para você sobre essa religião, como não me tenha por mal, mas olha, eu cuspo em cima dessa religiosidade. Não me tenha por mal no que eu vou falar, mas se eu não consigo amar as pessoas, por mais que ela entenda de uma forma diferente de mim, que tipo de cristão que eu sou? Que tipo de cristão você é?
Então veja que essas pessoas tiveram que fazer isso, eles tiveram que se reunir para que os seus irmãozinhos em Cristo os convertidos não morressem de fome. Para que então a sociedade, que os familiares, as pessoas de cotidiano que eles tinham negócios, eles não negociavam mais com eles porque eram cristãos. Então veja, irmão, que a conversão, ela implica em você uma mudança interna, mas externamente vai ter muita briga, vai ter muita dificuldade. Eu não digo briga no sentido ruim, porque é bom você, ainda que enfrente lutas, o Paulo disse, é bom passar por lutas por amor ao nome do Senhor. Porque você está firmado numa palavra que não vai te deixar você cair. Eu prometo que eu termino agora, porque senão eu vou passar demais. Eu só quero ler a primeira parte do capítulo 3 agora. Põe para mim aqui na referência, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 8, tá? É assim, ó. Pedro e João, agora aqui eles já tinham 3.000 pessoas convertidas, mais os 120 pessoas que estavam no cenáculo na hora de que foram cheias do Espírito Santo, cerca de 3.120 pessoas. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não pode de jeito nenhum se afastar das coisas de Deus. Primeiro, Jesus é o maior exemplo de oração. Ele orava praticamente o tempo todo orando, sempre se preparando em oração. Você já foi cheio do Espírito Santo, você já fez obras para o Senhor, você já foi usado por Deus e não é usado mais, talvez seja porque você perdeu a comunhão da oração. Você já não tem o tempo para ir na igreja mais, você já não tem tempo mais para orar, você já não vai mais para a igreja, você já não ouve mais pregações e por isso você foi perdendo as coisas, você foi perdendo a unção que recebeu. Se você voltar a buscar, ela vai acender de novo, o Espírito Santo vai queimar de novo no seu coração e você vai ser usado por Deus. Embora o que eu estou dizendo para você mostra que Pedro e João, por mais que eles já estivessem cheios do Espírito Santo, eles entenderam que não era só ser cheio do Espírito Santo, eles tinham que continuar buscando a Deus. Tem pessoas que pensam que ela aprendeu a palavra hoje, ou fez uma faculdade de teologia, fez um curso teológico, ou porque ela já leu a Bíblia inteira, ela acha já que não precisa mais ler a Bíblia. Ela acha que não precisa de orar mais, né? Você cai naquele sono de indolência, aquele acordado desacordado, sabe? Aquela pessoa que está dormente, entendendo, mas dormindo, negando a eficácia da oração, negando a eficácia de uma leitura bíblica, negando a eficácia de tantas quantas coisas que fazem parte do cotidiano de quem é de Jesus. Quem é de Jesus tem que orar, tem que ir para a igreja. Eles tinham uma hora todo dia para ir para a igreja, ouvir a palavra e para orar. E olha o que acontece, versículo 2. E era trazido um varão de que desde o ventre da sua mãe era coxo, ele era paralítico, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Para a gente fazer uma pequena conjectura, imagine, por exemplo, que todo dia Pedro e João, ele ia para este local, eles iam para o templo para orar, todos os dias. Só que também, junto com essa história, você encontra um paralítico que todo dia está na porta do templo, que alguém colocava ele ali para que ele pedisse moedas por causa que ele era paralítico e ele não podia trabalhar. Embora todos os dias o João passasse pelo paralítico, ele continuava paralítico. Então veja que a busca incessante, as orações, a busca, o clamor dele a Deus faz acontecer isso aqui, ó, versículo de número 3, o primeiro milagre da igreja. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu fico pensando quantas pessoas levam as pessoas até a porta do templo, mas não entram.
Você, meu irmão, você leva a tua esposa na porta da igreja, mas você não entra. Será que não é por isso que você continua rancoroso? Será que não é por isso que você continua no teu vício? Será que não é por isso que você continua com o teu coração pesaroso? Quantas pessoas conseguiam fazer uma boa ação, entre aspas, colocando na porta do templo para que ele pedisse moedas todo dia, mas não conseguiam entregar a cura para esse homem. Então veja que Pedro agora, o primeiro milagre que acontece com a igreja de Cristo é esse aqui. Através da busca, através da oração, através de uma constância. Se você não tem constância com Deus, me desculpa, mas você não vai ser usado por Deus. Ponto. Você pode ter uma pessoa que está sempre assídua, mas se você não tem uma comunhão verdadeira, Deus não vai conseguir usar você. Não é porque Ele não quer, é porque você não deixa. Bom, preguei bastante, falei bastante coisa. Vamos só recapitular, porque eu estou fazendo com vocês aqui estudos sobre esse livro de Atos. Aprendemos então que eles foram cheios do Espírito Santo. As pessoas ficaram loucas ali, dizendo, não, esses homens estão bêbados. O Pedro prega a palavra. E quando prega a palavra, a Bíblia diz com clareza que esses homens abrem o coração, se convertem ao Evangelho, 3.000 pessoas são batizadas. E o Pedro, ele continua buscando a Deus. Não é porque você fez uma boa obra ou foi cheio do Espírito Santo que você não tem que continuar. Você tem que continuar, é uma constância. E logo após ser batizados, essas pessoas também iam com Pedro para o templo, para a oração. E agora o primeiro milagre realizado, não por Jesus, mas pelos discípulos, pela igreja de Cristo, começa aqui com Pedro, dizendo, eu não tenho ouro para te dar, eu não tenho prata para te dar, mas eu tenho Jesus para te dar. O que você tem para entregar para as pessoas? Essa é a pergunta que eu faço para você, para a gente orar. O que você tem para dar para as pessoas? Você tem Jesus para dar para as pessoas? Ou você tem amargura? Ou você tem ódio? Ou você tem rancor? Ou você tem sempre uma cara amarrada, uma cara fechada para tudo? O que você tem para dar para as pessoas? Lembre que o que o homem tem de abundância no coração, ele fala pela sua boca, ele fala pelo seu rosto, ele fala pelo seu semblante. A pergunta que eu deixo a você, para que você guarde e fique pensando durante todo o seu dia, de quarta-feira você fique pensando nisso. Se eu sou um cristão, eu quero ser usado por Deus, eu tenho que ter compromisso em estar na oração, estar na igreja, ouvir a palavra, numa constante. Fique firme, pois com certeza o Espírito Santo vai te usar para curar muita gente, para libertar muita gente. E louvado seja sempre o nome de Jesus, porque agora os milagres começam a acontecer, libertações começam a acontecer, curas começam a acontecer, porque algumas pessoas ainda dizem, essas igrejas ficam ensinando de cura, como que eu não vou ensinar a cura se a Bíblia está recheada de cura? Como que eu não vou ensinar milagres? Porque nós não temos que procurar milagres? Não, não mesmo. Você tem certeza que não? Se Jesus ensinou que tínhamos que fazer a obra no nome dele, pelo amor de Deus, olhe para o que você pensa, para o que você fala. Pastor, você que ensina que não existe cura hoje, você vai ter que conversar com Deus diante dele. Você que diz que Deus não cura. Como Deus não cura se Jesus disse, vocês vão curar os enfermos, em meu nome expulsarão demônios. Cuidado para você não dizer que aqueles que falam de cura e mostram a cura, que logo após essa oração quero mostrar um testemunho da nossa igreja aqui. Cura, testemunho de milagre do que Deus está fazendo. Amém? Deixa eu orar por todas as pessoas para que você seja curada agora na glória e no poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu apresento a Ti estes copos com água, sabendo, meu Deus, que assim como Tua palavra, o apóstolo Paulo, ele não podia estar em todos os locais para orar por todas as pessoas, mas ele apresentava retalhos da sua roupa para que todas as pessoas que recebessem esses retalhos ungidos, com uma oração feita pelo apóstolo Paulo, elas eram curadas e eram libertas. Jesus, eu peço que através dessa água, essas pessoas sejam curadas, essas pessoas sejam livres, essas pessoas sejam libertas de amarras que o diabo colocou nesta pessoa desde que ela nasceu.
uma doença, essa pessoa que vive tomando medicamento para os rins, para o fígado, essa pessoa que vive tomando medicamentos para poder conseguir o pulmão trabalhar normalmente, em nome de Jesus, eu declaro a cura completa dessa pessoa, seja do sistema linfático, sistema endócrino, o sistema digestivo, o sistema reprodutor, o sistema ósseo, o sistema nervoso, o sistema imunológico. Jesus passa em cada célula, passa em cada parte do corpo dessa pessoa e que a unção do Senhor promova a cura nesta pessoa. Pai, que nestas águas tenha a bênção do Senhor e todos que delas beberem sejam livres, sejam curadas em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Beba comigo desta água. Glórias sejam dadas a Deus. Não se esqueça que até a sombra do Pedro curava pessoas. Pare de ter dúvidas acerca daquilo que está muito declarado, muito explícito nas Sagradas Escrituras. Examine as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar as saídas, você vai encontrar a vida de Cristo, você vai encontrar a sua vida no Senhor, tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte, bem rapidinho aqui, que eu tenho que bate e volta, que meu tempo tá acabando. Vamos assistir um vídeo curto, tá? Um vídeo curto do Aconteceu na Graça, aqui na nossa igreja, um testemunho, e também o Palavra que Traz Fé. E eu volto aqui fechando aqui com vocês esse programa de hoje. Tá pronto aí, diretor? Se estiver pronto, pode soltar para nós, eu já volto aqui em nome de Jesus. Você não sai daí. Pois não, irmão, o que Deus fez por você? A paz, pastor. A paz. Na Santa Ceia, na oração da Santa Ceia, eu recebi a minha cura, minha libertação, que há muitos anos eu tinha um problema no meu intestino, procurei médico, eu fiz muitos exames e não descobria nada. E na Santa Ceia, na oração da Santa Ceia, a partir dali eu fui curado, liberto. Aquele problema intestinal, o senhor procurou muito tempo? O senhor fez exames? Muito. Fiz exame do intestino inteiro. Tudo que podia fazer? Tudo que podia fazer, não resolvia. Não resolvia. E depois da oração na ceia, o senhor comeu do corpo e do sangue de Cristo e foi curado? Foi curado. Acabou o problema? Amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Esse Deus é tremendo. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Jefferson chegando aqui para trazer a você o Palavra que Traz Fé. Hoje nós vamos no Salmo 119, no versículo 101, que diz assim: Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O salmista declara que ele desviou os pés dele de tudo que é mal para poder observar a palavra. Eu acredito que toda pessoa que é criteriosa na vida com Deus, ela dá atenção à palavra. Uma pessoa de Jesus não vive sem palavra. Uma pessoa que anda com Deus, ela não vive sem direção. A nossa vida, ela é pautada pela palavra. Nossos pés, nós não caminhamos sem direção. O próprio Salmo 119, versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Para nós, a palavra tem que ser como mel. Nós temos que ouvir a palavra, ainda que seja uma palavra de repreensão. Nós precisamos aprender que ela vem com a intenção de nos ajudar. Por isso, eu tenho sempre aqui, através dessa programação, através dessa mensagem devocional, sempre tentado de alguma maneira trazer a você, o seu coração, o seu entendimento, uma palavra para dirigir o seu dia, para dirigir o seu coração, para animar você. Nós precisamos partir de um princípio que quem quer andar na palavra desvia os seus pés do que é errado. Quem quer andar com Deus vai de todos os meios lutar para abster-se daquilo que não vem de Deus, para focar na vontade do Senhor. Coisa essa que não é fácil, coisa essa que
nós sabemos que há uma batalha dentro de nós. A Bíblia fala que há uma luta entre a carne e o espírito, e aí o espírito e a carne. A carne vai querer todos os dias descansar, dormir até mais tarde, nunca vai querer parar para ouvir a palavra e apressar-se em cumprir o que está se lendo e meditando. Por isso, dê valor à palavra, desvie, aparta-te daquilo que atrapalha você a ouvir a palavra. O ser humano que não tem palavra, o ser humano que não tem direção de Deus, vive perdido e iludido. Então, aprenda com o salmista, desvie seus pés do caminho mau para ouvir a palavra, e essa palavra vai ser como mel na sua boca, tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus permaneça sobre você, que seu dia seja ainda melhor depois dessa palavra. Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau. É isso aí, meus amados irmãos. Hoje ainda estarei na igreja às 14 às 19h30, exatamente daqui 1 hora e 1 minuto estarei no altar da igreja. Você que me acompanha no programa às 18 horas, você também pode estar comigo às 19h30. Não se esqueça, sempre há oportunidade para você aprender da palavra. Lembrando que hoje eu peço que você traga junto com você uma garrafa com água. Nessa garrafa com água o pastor vai consagrar como os 7 mergulhos de Naamã. Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco. Eu até quero falar uma coisa, falei antes e vou retornar a falar. Lembra que eu disse a você sobre cura? Deus tem curado aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Deus tem operado pela palavra, pela oração e pela fé em Cristo Jesus. Você duvida de cura? Venha para a graça. Não estou prometendo cura minha para você, estou prometendo que a palavra de Deus diz que todo aquele que viesse ao Senhor jamais seria desprezado. Venha buscar a Deus, venha aprender, venha orar. Com certeza Deus vai trazer o milagre que você tanto espera, tá bom? Meus amigos, chegamos ao término do programa deste dia, desta quarta-feira. Peço a Deus que Ele permita que eu volte amanhã aqui e fale de Jesus para você. Não se esquecendo também que domingo próximo, se prepare, Santa Ceia do Senhor, 9 e 18 horas. Estaremos na casa do Senhor, louvando o seu nome, exaltando o seu nome, comendo e bebendo do sangue e do corpo de Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço a todos, tchau! 7 mergulhos de Naamã, colocando um fim no porém da vida das pessoas. Naamã, homem honrado, que ocupava uma posição muito importante na corte da Síria, como comandante do exército, de modo que ele desfrutava de ótimo reconhecimento por parte de seu rei. Porém, era leproso. Se você tem saúde, porém sua vida financeira vai de mal a pior. Tem formação e especialização em determinado ofício, porém as portas se encontram fechadas. Tem filhos formados, inteligentes, porém andam com más companhias. Tem boa condição financeira, porém seu casamento ou sua saúde está à beira da ruína. Venha participar das 7 quartas-feiras dos 7 mergulhos de Naamã e colocar de uma vez por todas um fim nos poréns que tem assolado sua vida. Quarta-feira às 9, 14 e 19 horas.